Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galerinha! Para mais uma sexta-feira, vamos falar de estatísticas, né? E aí, a gente vai para falar da última partezinha de estatística. A gente tem ainda a nossa próxima aula, né? Que seria, né, sobre estatística. Seria não, né? Será sobre resolução de problemas de estatística. Então, como se fosse um apanhadão de tudo que a gente vai falar de estatísticas, né? Tudo que a gente falou de gráficos, tabelas, né, medidas centrais. Agora a gente vai falar de medidas de dispersão. Juntando tudo isso, a gente ainda tem a nossa última semana do nosso plano de estudos, né, para a gente encerrar na próxima semana isso tudo aí. Mas esse sextou, né, Racine pode lembrar bem aí, hoje é um sextou especial, né, Racine? Porque hoje saberemos quem... Não vou falar a palavra que eu tenho medo do YouTube dar uma derrubada, mas e aí? Quem é o culpado ali da paradinha de Odete Roitman? Essa é a grande pergunta do dia. Hoje descobriremos, hoje se encerra o grande segredo, tá bom? Então já sabe, já vai assistindo a aula de matemática, depois já vai para o Feitosa, depois já vai descobrir isso daí, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de estatística, tá? Eu sei que você está aí ansioso para saber o que seriam as medidas de dispersão, mas só para a gente falar, né? Medida de dispersão é algo bem tranquilo, tá? São só duas medidas de dispersão mesmo que a gente fica verificando que estão intimamente ligadas, que é a variância, tá? Variância e o desvio padrão, tá? São as duas medidas de dispersão que a gente trabalha, beleza? O que a medida de dispersão ela fornece para a gente? Diferente das medidas centrais, que a gente tenta encontrar uma lógica para encontrar um elemento central, né, ou seja, através da média, ou através do elemento que ocupa a posição central, que nem a mediana, ou a moda, que é o elemento que tem maior repetição, a variância e o desvio padrão eles vão tratar da homogeneidade. Tá? Confiabilidade. Vamos pensar o seguinte. O que seria, né, uma amostra muito confiável? Seria uma amostra que tem a medida de dispersão que é a menor possível. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, tá? Quanto mais próximo de zero a gente tiver, mais confiável é a nossa amostra, mais homogênea é a nossa amostra. Tá bom? Mais os valores cercam o que seria a média aritmética daqueles dados que são fornecidos. Então, vamos pensar uma seguinte situação, tá? Vamos pensar uma seguinte situação. Você tem ali
Você é dirigente de um time de futebol e você quer contratar 2 atacantes, tá? Atacante 1 e atacante 2. Tá bom? E aí você vai olhar simplesmente como é que eles foram nos últimos 2 anos. O atacante 1 fez 20 gols no primeiro ano, fez 30 gols no segundo ano. Repara que ele tem uma média de 25 gols por ano. Ótima média, né? Certo? Agora, imagina que você tem um segundo atacante que você está olhando que fez 40 gols, estourou no ano. No ano seguinte ele fez 10, tá? E aí ele também tem 25 gols por ano de média. Então, você vai pensar exatamente qual atacante seria mais confiável para você, qual que entrega mais para você. Então, você verificaria quem tem os valores mais próximos da média. Aqui fica bem fácil da gente verificar, até porque são 2 valores, tá? A gente consegue ver que 20 e 30 estão ali rondando o valor da média. Já 40 e 10 são valores dispersos. Por isso a gente chama de medida de dispersão. São valores dispersos. Quanto mais dispersos esse valor está da média, tá? Menos confiável, né, vamos dizer assim, seria a nossa amostra. Então, no nosso caso, vamos dizer assim, o atacante 1 mantém uma constância. O atacante 2 estourou num ano e foi mal no outro. E aí entram diversos fatores que não cabe a gente aqui analisar no momento. Mas é só para a gente entender que são valores muito desgarrados, tá bom? Então significa que o primeiro teria uma variância, um desvio padrão menor. Por quê? Porque estão mais próximos da média, então tem uma distância menor da média, tá? Do que o segundo, que vai ter uma variância, um desvio padrão maior, tá? Porque estão mais distantes da média. Então, só para a gente comentar, tá? Então, as medidas de dispersão, eles vão verificar homogeneidade. Então, quando é que a gente tem, tá, um desvio padrão e uma variância melhor? E a gente vai falar como se calcula cada um deles, tá? Quanto melhor, vai ser mais próximo de zero, tá? Mais próximo de zero. Beleza? Nem falei direito, né? Boa noite, chat. Eu vi aí o Osmar falando, vi a Júlia, vi aí a Ivonete também falando, vi uma mini tretinha de alguém falando que a Gisele estava esperando falar com ele, tá? Então, acabou que eu me entreti aqui, lembrei de Odete e aí comentei com vocês, dei esse desabafo. Tá? Mas vamos lá. Por que a gente tem a variância e o desvio padrão tão interligados? Simples, porque o desvio padrão, tá? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, um realmente depende do outro, tá? Se ele só te perguntar, tá, qual vai ser o menor desvio padrão, você não precisa ir muito longe. Quanto menor a variância, menor o seu desvio padrão. Tá bom? Então, a gente tem esses valores tão intimamente ligados que a gente já fala dos dois já de uma vez só. Tá? A gente tem todo um cálculo para a variância e do desvio padrão, fica tranquilo que é só isso, tá? Desvio padrão é a raiz quadrada da sua variância. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso exemplo aqui, dos nossos 2 atacantes, tá? E vamos verificar qual vai ser a variância de desvio padrão de cada um, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. O atacante 1, ele tinha 20 gols no primeiro ano, 30 gols no segundo ano. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a média, tá? Média, que no nosso caso aqui só são 2 valores, é fácil de fazer, mas sempre que você for calcular a variância de desvio padrão, você precisa calcular essa média, tá? Então você soma os valores
e divide, tá, pela quantidade. Isso daqui vai dar 50 dividido por 2, que são 25. Como é que a gente calcula agora essa variância? A variância, chamar de VAR, né? Vai ser, ó, primeiro, você vai pegar um dos valores, subtrair da média e elevar ao quadrado. Somar com outro valor, subtrair pela média e elevar ao quadrado. Só que isso daí a gente para aqui porque são dois valores, tá bom? Se fossem 10 valores, você teria que fazer 10 cálculos? Sim, se fossem 10 valores, teria que fazer 10 cálculos. Sempre pegando aquele valor, subtraindo da média exatamente para você verificar essa diferença, e aí você eleva ao quadrado, tá? E aí você divide, no caso aqui, por 2. E por que por 2? Porque é a quantidade de elementos que a gente tem. Se fossem 3 elementos, dividiria por 3. Se fossem 4 elementos, dividiria por 4. Tá? Então, essa brincadeira aqui vai dar, ó, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, seria 25 mais 25 dividido por 2. Ou seja, 50 dividido por 2. Com isso, a nossa variância foi igual a 25. Tá? Deu até um valor alto, mas até porque a gente tem poucos dados, né? São só duas análises. E aí o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 25. Logo, o desvio padrão é igual a 5. Tá? Essa seria a análise do atacante 1. Agora vamos lá. Agora que você sabe como deve calcular, tá? Vamos fazer isso daí. Eu vou escrevendo e eu quero que você também vá fazendo aí. Enquanto eu estou falando, já vai pegando os valores, já vai fazendo. Então, eu estou dando uma mini enrolada aqui para você ir começando. Tá bom? Vou escrevendo aqui o atacante 2 e eu gostaria que você já fosse aproveitando e já fosse rabiscando aí a sua resolução, tá? Então, atacante 2 tinha sido 40 gols no primeiro ano, 10 gols no segundo ano. Então, a média é 40 mais 10 dividido por 2, que vai dar 50 dividido por 2, que são 25. Tá? Então, achamos a mesma média que a gente tinha visto lá em cima. Tá? E aí vai contando aí nos comentários como é que tá a tua resolução, tá? Gostaria de saber aí. Tá bom? Então, ó, variância. 40 menos 25 ao quadrado, mais aqui 10 menos 25 ao quadrado. Ah, Pancho, aqui em cima não seria menos 5? O que acontece? Até mas quando a gente eleva ao quadrado, não tem problema. Mas eu vou só ajeitar, antes que pareça só que está errado, mas não tem problema porque quando a gente eleva ao quadrado, fica tudo positivo, né? E aqui, por 2. Então, ó, olha como é que vai ficar essa brincadeira. Tá? 40 menos 25 são 15. 15 ao quadrado. Somado com menos 15 ao quadrado. Dividido por 2. Com isso, a gente tem 225 mais 225 dividido por 2. Nem sempre vai ficar sempre igualzinho assim, tá? Tá bonitinho, porque são
dois valores apenas. Tá? 450 divididos por 2, ou seja, a gente tem a nossa variância igual a 225. Olha o tamanho dessa brincadeira, comparado com o tamanho da variância anterior. Tá? E aí, com isso, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 225, que foi 15. Então, sempre vai ser a distância da média, já que tinha 40 menos 25 deu 15, 10 para 25 andava 15, sempre vai ser assim? Não, não é sempre não. Isso está acontecendo porque a gente tem um número menor. Por isso que eu botei algumas primeiras questões para a gente fazer, até a noção do Enem, para a gente treinar isso daí. Tá bom? Alguém perguntou ali no chat, né, como é que a frequência disso aí no Enem. O Enem cobra muito mais o conceito, tá? Já caiu um cálculo ou outro, mas ele cobra muito mais o conceito, tá bom? Se tivesse 10 valores, torce para ter valores iguais, porque pelo menos tu faz de um e multiplica pela quantidade. Se forem 10 valores completamente distintos, infelizmente a gente vai ter que fazer um por um, tá? Tira seu print aí, tá? Tira seu print, que eu sei, tô vendo aqui o chat, tá? E eu sei que você está ansioso, por quê? Porque está chegando a nossa reta final, né? A reta final que já começa no nosso dia 27 com o nosso raio-x, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai revisar, né, os temas mais importantes e depois a gente tem a super revisão. A super revisão na primeira semana, né, visando o primeiro dia de provas do Enem, do dia 3 até o dia 7 de novembro, da parte de humanas e linguagens, tá? E do dia 10, tá? Até o dia 14, natureza e matemática, tá bom? E você quer muito o quê? A gente tem o aulão. Sim, a gente vai ter o nosso aulão depois, ó. Então presta atenção na brincadeira. A gente tem a semana do raio-x, beleza? Depois a gente tem a semana de superrevisão só de humanas e linguagens. Depois a outra semana de natureza e matemática. Então ali, já avisando esse último momento ali, a gente ainda tem os nossos aulões, tá bom? Os nossos aulões que ocorrem um dia antes da prova. Tá? Um dia antes da prova, ou seja, dia 8 para o primeiro dia e o dia 15 para o segundo dia. E é claro, né? É claro que você já sabe que no dia das provas, dia 9 e dia 16, temos o nosso gabarito. Temos o nosso gabarito, então a gente te acompanha, tá? A gente vai acompanhar você até depois da prova. Tá bom? Não esquece disso daí. E aí o principal, tá? Você tem que clicar no link da descrição, na descrição aqui para você se inscrever nessa reta final. Mas, Ponte, eu já sou assinante, se inscreve, tá? É necessário que você se inscreva, não precisa pagar essa inscrição, tá? É só para a gente ter essa inscrição aí para você poder também concorrer aos prêmios que vão ter. Tá bom? Então se inscreve, já corre, se inscreve lá, beleza? Porque essa reta final promete muita coisa, tá bom? E vamos ver como é que está o chat. Muito obrigado, Sérgio, pelo Feliz Dia dos Professores, tá? Muito obrigado. E o melhor ainda, né? No Dia dos Professores, o Flamengo ganha. Então, isso daí, para mim, também foi maravilhoso. Espera aí. Não, a variância não é a raiz quadrada. É o desvio padrão que é a raiz quadrada. Tá? Cidade de Itaperuna. Muito bom. Vamos lá, tá? Uma questãozinha para a gente treinar essa ideia de variância e desvio padrão. Beleza? Então a questão está aí na tela. Começa a rabiscar também. Eu vou lendo aqui, enquanto isso você já vai rabiscando e já vai fazendo. Tá bom? Em uma prova de seleção, o critério de aprovação leva em conta a média e o desvio padrão de 3 provas. Logo, a média e o desvio padrão de um candidato que obteve nas 3 provas 64, 57 e 62 são respectivamente. Então, ele quer a média, tá? E ele quer o desvio padrão. E aí ele te fala que as 3 notas são essas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a nossa
média. Tá? Vamos calcular a nossa média. Soma tudo, 64 mais 57 mais 62 e dividir por 3. Então vamos lá. Isso aí vai dar, acho que 183. É isso? Vamos ver, ó. Sobra 4, falta 3, então sobra 1, sobra 2. Então 3 vezes 60, 180. Com os 3 que sobraram, 183. Isso aí. Então a média é igual a 61. E vamos ser sinceros, tá? Se uma questão dessa cai no Enem, você já olha para as alternativas e marca a letra C, tá? Porque só tem uma com valor de média 61, tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver se não aconteceu nenhum problema, né? E principalmente, né? A gente está falando de variância de desvio padrão. A gente não fazer isso agora seria demais, né? Mas vamos lá. Variância, tá? Então, 64 menos 61 ao quadrado, mais 57 menos 61 ao quadrado, mais 62, opa, quase esqueci do parênteses, 62 menos 61 ao quadrado. Beleza? E agora a gente divide pela quantidade, que são 3. Tá bom? O que aconteceu? Vou nem falar nada. Então, ó, 64 menos 61 são 3. Então fica 3 ao quadrado. Somado com 57 menos 61 vai dar menos 4 ao quadrado. Mais 62 menos 61 dá 1 ao quadrado. Isso dividido por 3. Então temos 9 mais 16 mais 1 dividido por 3. Não é isso? 9 mais 16 mais 1 dividido por 3. Perfeito. Então, 9 mais 16, 25. 25 mais um, 26. 26 dividido por 3, tá? Dá 8,6666 reticências, que até pelas alternativas a gente consegue ver que é aproximadamente 8,67 de variância. Tá? Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 8,67. Tá? Não é algo difícil. Pode ser algo, tipo assim, que precise ficar fazendo um pouco mais de conta, mas não é algo difícil de se fazer. Tá? É só a gente ter um pouquinho de atenção e calma, que a gente termina com tranquilidade questões de variância e desvio padrão. Tá? Letra C de Cebolinha, que se machucou, mas temos também o nosso querido Carrascal, que o menino está jogando demais. Tá? Beleza? Já tira o print aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu vislumbrei aqui alguma coisa do Osmar falando para alguém dizer que era do... que fala que é Flamengo ou Corinthians, que ele nota. O que, Júlia? Quem não te ouviu? Eu não te ouvi? Eu até vi que tu botou que seu prêmio é sua aprovação, exatamente. E eu tenho certeza, tá? Uma das coisas que eu mais gosto é quando vocês mandam um retorno falando pra gente lá, pô, passei, pronto. Pô, é mó alegria, vocês não tem. Eu tô lendo, gente. Não precisa chamar de ferrugem, não. Meu Deus do céu, o que que eu não li, gente? Tu é palmeirense, Júlia? Não vou falar mais com você por enquanto, tá? Agora mesmo que eu não
Não vejo mais. Vamos para a questão número 2, tá? Os números 4, 5, 7, 8 representam as notas de 4 alunos em um teste. O desvio padrão desse conjunto de notas é um número que pertence ao intervalo. Então, repara, agora, diferente da questão anterior, a gente não tem a média para se amparar. Tá? Você não vai se apoiar no valor da média para poder fazer. Então, como eu disse, botei as primeiras questões exatamente para a gente treinar esse cálculo de variância e desvio padrão. Beleza? Então, vamos lá. Ele começa falando das notas. 4, 5, 7, 8. E depois ele quer o desvio padrão, tá? Não li, Júlia. Obrigado pelo Feliz Dia dos Professores. Perdão. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a média. Tá? A média, você soma os 4 valores. E aí agora você divide por 4, né? Então, 8, 7, 15, 20, 24. 24 dividido por 4, isso aqui dá uma média 6. Então, a média é igual a 6. Tá bom? Então, repara, ó, vai fazendo passo a passo, sem desespero, que dá para terminar numa boa. Variância. Agora, vamos lá. Meu Deus, cara. O meu braço escorregou aqui. Foi lá. Consegui. Então, ó. 4 menos 6 ao quadrado. Somado. 5 menos 6 ao quadrado. Somado. 7 menos 6 ao quadrado. Somado. 8 menos 6 ao quadrado. Isso tudo dividido pela quantidade. Tá? Então vamos lá. 4 menos 6 menos 2 ao quadrado. Somado. 5 menos 6 dá menos 1 ao quadrado. 7 menos 6, 1 ao quadrado. 8 menos 6, 2 ao quadrado. A gente vai ter aqui a nossa variância. Tá? Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Dividido, eu não sei porque que eu escrevi 2, tá? Mas vamos acertar logo antes que confunda alguém, tá? Então, ó. Pronto. Tá bom? Isso aqui, então, 4 e 4, 8, 9, 10. 10 dividido por 4, essa brincadeira dá 2,5. Tá? Então, ó, significa a gente dizer que a nossa variância é igual a 2,5. Tá bom? Vamos pensar o seguinte. Então, nosso desvio padrão é a raiz quadrada de 2,5. Certo? Isso que a gente tem. E aí vamos pensar aqui. Tá? Gente, eu não sei qual é a raiz quadrada de 2,5, porque não é exata. Aqui dá para a gente ter uma ideia, né? Porque 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado são 4, então está entre 1 e 2. Mas sempre que você pegar uma raiz, tá? E você precisa descobrir qual intervalo que ela está, pensa o seguinte, ó. Quadrados perfeitos que estão antes e depois dele. Então, quadrados perfeitos que estão antes e depois seria o 1, tá? Então, a gente vai tirar a raiz quadrada do 1. E o 4. Então, significa dizer, já que esse nosso amigo aqui é o nosso desvio padrão, a gente pode afirmar, tá? Que o nosso desvio padrão está entre 1 e 2. Tá? Entre 1 e 2, letra B de Bruno Henrique. Tá bom? Já tira o print aí. Deixa eu ver.
Eita, eu não falo, eu já falei, eu não tenho problemas com Vasco, até porque minha esposa é vascaína, tá? Minha esposa é vascaína. Isso, Leonardo. Sempre que ele te der valor. Na verdade, o que acontece? Se você tiver um gráfico, ou uma tabela, ou um infograma, pode ser o que for, tá? Você tem, não precisa organizar esses dados, né? Não precisa colocar em ordem crescente e decrescente, porque tu não está verificando mediana. Mas você pode sim pegar os valores, organizá-los para que você possa fazer isso daí sim. Valores menos a média, elevado ao quadrado, dividido pelo número. Sempre vou só melhorar um tiquinho a tua frase, tá, Júlia? Mas é isso aí. É sempre a soma de cada um dos valores menos a média elevado ao quadrado, tá? E aí, dividido pela quantidade. Aí, o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância, tá? Que é essa raiz de 1 e de 4? Então, Daniel, foi o que eu estava comentando. Ele quer um intervalo, tá? Então, a gente pensou em dois quadrados perfeitos, tá? Que estão mais próximos de 2,5. Tá bom? E por que a gente fez desse jeito? Ah, pode seria muito fácil a gente ver. Se ele te bota um número muito alto e você precisa descobrir entre quais raízes, quais valores esses caras vão estar, tá bom? Então isso daí pode ser uma técnica para você usar, vamos dizer assim, tá? Então a raiz de 2,5 está entre a raiz de 1 e a raiz de 4, que são os quadrados perfeitos mais próximos. Logo, esse desvio padrão está entre 1 e 2, tá? Até porque ele pediu para a gente em intervalo. Então, por isso que está no intervalo de 1 até 2. Tá bom? Na verdade, é entre 1 e 2. Beleza? Agora vamos lá. Ó. Uma do Enem. Tá? É PPL? É. Mas, Ponte, por que tem o PPL? Porque é o mesmo estilo de prova. Uma questão do PPL pode ter algo bem parecido, bem próximo do que vai aparecer para vocês. Tá bom? Ih, começou a chover. Se protegem. Beleza, Daniele? Fico feliz que entendeu. Peço desculpas. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. Olha o nosso problema. Tá? Olha o nosso problema. Gente, onde está o nosso problema? Está aqui, ó. 7 vezes. Então significa que tem 7 valores. Tá? Olha que maravilha. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Então a gente precisa saber o valor do desvio padrão para que a gente possa fazer a classificação para a variabilidade do tempo. Com base nas informações apresentadas no quadro, a variabilidade do tempo é. Então vamos lá. Vamos anotar esses valores primeiro, tá? Só trazer aqui para baixo. 48, 54, 50, 46, 44, 52 e 49. Olha que coisa linda, tá? Olha que coisa linda. E aí eu vou falar para vocês o que geralmente não é uma conta a mais, tá? Nem uma conta nova. Eu vou te falar como eu gosto de me organizar, porque assim, a gente viu como calcula a variância de desvio padrão, né? Através de exemplos com quantidades menores, né? Com 2, com 4. Agora a gente tem 7. Tá? E agora ele quer que a gente faça isso daí, normal. O que a gente vai fazer? Primeiro, a média não muda. A gente tem que fazer aquilo ali. Tá? Então, a gente vai somar 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52 mais 49. Tá? E aí, dividir isso tudo por 7 para calcular a nossa
média. Tá? Então vamos lá. Essa conta vai dar trabalho. Vamos ver aqui. 54 mais 46 dá 100. Com 50, 150. A gente tem 48 com 52, dá 100. Então falta 44 com 49, que vai faltar 6, vai faltar 1, vai ficar 93. Tá? Então 250 com 93, ó, 343. Olha que bonito. 343 dividido por 7. Mas como é que você fez essa conta mais ou menos rápido? Pega valores que deem para juntar. Ó. Olha para o final. Final 4, final 6. Junta, faz essa conta. E aí aproveitei e peguei os 50 que já estava inteiro. Além disso, para facilitar a tua conta, hein? Te ensinando o segredo dos bons. Que 48, 52. Também são 100. Tá? E aí o 44, 49, como não iam fazer grandes coisas pra gente, vamos dizer assim, deixei pro final. Tá bom? Então isso daí é só uma forma da gente tentar calcular mais rápido. E 343, tá? Dividido por 7, isso aqui vai dar 49. 343 dividido por 7, isso vai dar 49. Você descobriu a média, tá? Descobriu a média, o que eu gosto de fazer geralmente? Eu não fico fazendo aquela fração toda de uma vez. Ó. A gente pode. Eu geralmente escrevo assim, ó, na vertical: 48, 49, 54, 49, 50, 49. Isso eu estou falando como quando eu comecei a aprender variância e desvio padrão, tá? 44, 49, 52, 49, 49, 49. O que eu fazia? Eu nem fazia, na verdade, a diferença, tá? Eu fazia a distância. Como assim, Pante? 48 para 49, o caminho 1 unidade. 54 para 49, o caminho 5. De 50 para 49, o caminho 1. De 46 para 49, caminho 3. 44 para 49, caminho 5. 52 para 49, caminho 3. Você não precisa botar que caminhou para frente ou para trás. Você vai levar ao quadrado. Então, esses valores vão ficar positivos. Então, usa as manhas. Tá? E aí, ó, elevando tudo ao quadrado, e o último ainda lindamente deu 0, ficou 1, 25, 1, 9, 25, 9 e 0. Então basta que a gente some esse pessoal. Ó. Então, ó, somando esse pessoal, a gente encontra um. Ó, de novo, segredo dos bons, hein? 25 e 25 dá 50. 1 mais 9 são 10. 1 mais 9 são 10. Faz essa conta em ordem. 50 mais 10 mais 10, mais 0, 70. Então, 70, tá? Dividido por 7. Melhorou? 70 divididos por 7, 10. Essa daqui, então, é a nossa variância. É aquela conta que a gente faz na horizontal, tá bom? Não mudou nada. Em vez de escrever um do lado do outro, tá? A gente colocou um embaixo do outro. Eu me organizo melhor assim. Hoje, obviamente, né? Tu pega 48, 49, tu já vai direto. 1. Tanto, tu vai escrevendo já direto. Tu já vai pulando para essa coluna daqui. Eu tô falando para você se acostumando. Tá? A partir do momento que você tem a variância, tá? Ele quer o desvio padrão. Então, o desvio padrão vai ser o quê? A raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10, tá? Que vai ser 3, alguma coisa.
não chega a 4, é muito mais próximo de 3, né? Já que 10 é muito mais próximo do 9, que é o quadrado de 3. Então vamos lá, 3, alguma coisa. Para nem deixar dúvida, ó. 3, alguma coisa está aqui, ó. Então, é uma classificação considerada baixa, tá? Então, é uma classificação considerada baixa. Tá bom? E aí, baixa a letra B de Bruno Henrique. Beleza? Vamos ver. Tá? Não chega a ser um bizu, né? É uma forma de organizar a conta. Aí eu falei, eu dividir não é um segredo, né? É uma forma que minha cabeça se organizava melhor. Tá bom? E aí, é claro, cada um tem uma organização que funciona melhor. Beleza? Tira o print aí, que eu acho que dá para a gente falar da próxima. Tá bom? Então, repara, uma questão do Enem PPL, ou seja, uma questão de Enem, deu mais trabalho que as outras. Tá bom? Mas eu tenho uma boa notícia para você que vai tirar esse print agora. Tá? Não vou nem fazer, não é nem a 4. Ah, não, é a 4 sim, desculpa. O que que acontece? Essa questão aqui, do Enem de 2012, ela é totalmente diferente. Ela trabalha muito mais com a ideia do conceito. Tá? Muito mais com a ideia do conceito. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem que prestar atenção nessa questão para não tentar transformar essa questão em algo difícil. Beleza? Vamos prestar atenção aqui. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de suas propriedades. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. Isso é uma informação muito importante, tá? Então, um talhão significa 30 mil metros quadrados. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilogramas por talhão. Tá bom? 90 quilogramas por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção. Desculpa. Sobre a produção e a variância. Olha a maldade que ele faz. A gente está acostumado a calcular a variância e descobrir o desvio padrão. Agora ele te deu o desvio padrão e quer a variância. Só que ele quer em sacas de 60 quilos por hectare. Tá? Então vamos por partes. Primeiro, tá? Se ele está te falando, lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Correto? Lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Logo, para você descobrir a variância, você vai pegar o seu desvio padrão e elevar ao quadrado. Beleza? Ele te deu um desvio padrão de 90 quilogramas por talhão. O que significa isso? Por um talhão. Tá? E aí vamos pensar no que ele fala. Isso daqui nada mais é do que 90 quilogramas, só que o talhão tem área de 30 metros quadrados, 30 mil metros quadrados. Então é 90 quilogramas por 30 mil metros quadrados. Só que, qual é a informação importantíssima aqui? É essa que eu vou sublinhar de novo. Sacas de 60 quilos por hectare, que são 10 mil metros quadrados. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Vamos pensar o seguinte: se eu tenho 50 livros e quero colocar em caixas com 5 livros cada um, quantas caixas eu vou usar? Se eu não pego 50 e divide por 5? Se eu quero colocar em caixas com 10 livros cada um, você não vai pegar os 50 e dividir por 10? Se eu quero que seja de 60 quilogramas por 10 mil metros quadrados, então a gente também vai fazer a mesma lógica. A gente vai dividir de 60 quilogramas por 10 mil
metros quadrados. E aí você sabe, né? Divisão de frações, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, 30 mil. Mantém a primeira, Punch. Eu estou já pensando na segunda. Ó a cabeça. Daqui a pouco veio o nosso amigo. Aí, falei? Falei? Olha a voz. A voz. Então, aqui 10 mil. Eu vou errar a conta, Racine. Tu para de ficar gritando assim. Tu para de ficar me dando esse. Eu vou errar a conta, eu vou fazendo devagar. Vai dar problema. Aqui pode cortar os zeros. É que vocês não ouvem, cara. O Racine tá assim. Olha a conta. Olha. Tá? Isso daqui, então, ficou 9 sobre 18, que é 0,5. Tá? Isso aqui é o nosso desvio padrão. Tá? Com isso, a variância vai ser 0,5 ao quadrado, ou seja, a nossa variância vai ser igual a 0,25. Tá bom? Então já vê aí, já tira o seu print bonitão, tá? E a gente vai encerrar por aqui. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo para você participar da reta final. Lembra que eu falei com vocês? Semana de raio-x, né? Semana de super revisão, uma semana de humanas e linguagens, uma semana de naturezas e matemática. Lembra dos aulões de véspera que ocorrem aos sábados antes da prova, tá? E nos domingos após a prova a gente tem o nosso gabarito. Tá bom? Então já vê aí, se inscreve para não perder nada. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!